Hoje o Márcio trouxe um presente, eu vou já anunciar aqui, que ele vai entregar para o diretor da Rádio Cidade, vai entregar para a rádio, para a emissora, mas quem vai receber, eu estou recebendo aqui, mas depois simbolicamente. Ô Rodrigo, você que está aí na mais perto, sim, para aquela câmera lá, para a gente mostrar esse livro. A capa é maravilhosa, né? Que é daí... Não se julga o livro pela capa, mas assim, porque a capa ela tem recortes de jornal antigo. Muito bacana. Feito no chamado linotipo, né? É uma contracapa. A contracapa também. Não, e tem muito bonito, muito bonito. E aqui, posso ir abrindo? Pode abrir e você diz o que temos aqui, ó. Exatamente. Então, todos nós sabemos que peraí, leia a dedicatória. Em italiano, você vai ter que... Agli amici della Radio Cidade Bruschi Santa Catarina, in considerazione al contributo di questa radio nella diffusione della cultura italiana all'interno di Santa Catarina. Un forte abbraccio, Fumagalli, membro della Commissione Statale dei 150 anni della grande imigrazione italiana in Santa Catarina. Pô, aí. Eu acredito que é a primeira rádio catarinense a receber, porque foi lançado nessa última sexta-feira, é na verdade uma coletânea de 9 autores dos 4 cantos do estado, prefaciado pela Cônsul-Geral da Itália nos estados do Paraná e Santa Catarina. Na verdade é uma bíblia da nossa comunidade, trazendo os primórdios de 1875 até os dias atuais, na qual termina esse exemplar como a forma de como é a Itália hoje, o sistema Itália, o sistema de representatividade, do que significa uma embaixada, do que significa o ministério, do que significa o Comitê dos Italianos do Exterior. Realmente é uma obra digna, nossos aplausos, o nosso orgulho que temos na nossa terra, que é a Unifeb, o Centro Universitário de Brusque, que fez um trabalho voluntário de edição da obra. A editora é da Unifeb e, repito, uma coletânea de 9 autores dos 4 cantos do estado, onde revela as nossas particularidades, especificidades regionais de cada ponto da comunidade. Tem uma foto ali que... onde é que é aquela foto? Parece a ponte de Rialto, lá na... Arroio 30, é uma cidade que eu conheço, ela só tem 8 mil habitantes. É uma alusão à ponte de Rialto, Arroio 30, que desde 1996 implanta a língua italiana na rede municipal. Né? O Cingarelli é o prefeito, eu estive lá 2 meses. Lembra o pórtico da cidade de Arroio 30. Meio oeste catarinense. Próxima à Videira. É a entrada da cidade. Exatamente. Imitando a ponte de Rialto. De Rialto, isso. Muito bonito. Eles têm um mini coliseu, que é o auditório da cidade. Fala sério. Exatamente. Consultem Arroio 30. Meio oeste catarinense. Arroio 30 ainda mais. Isso. A 40 quilômetros de Videira. Para poder, se vocês imaginarem, é o meio oeste catarinense. Qual é a população? Acho que essa aqui, né? Não chega a 8 mil habitantes. Acho que é essa aqui, né? Essa aqui, o pórtico da cidade de Arroio 30. Que bem embolado, hein, gente? Muito bom. É considerada a capital italiana do estado, porque mantém a língua italiana na rede municipal desde os idos de 90. Muito bem embolado, eu não sabia. Vou visitar Arroio 30 e fazer uma foto, porque isso é turismo, isso é história. De que região da Itália seria essa cidade? Esses são vênetos, eles são predominantemente vênetos, muito bem. Porque Por Vêneto... isso que faz uma alusão a Rialto, a ponte de Veneza. Posso estar falando besteira, mas Vêneto no sul do estado também tem, né? Nova Veneza seria? Sim, exatamente. Estima-se, meu caro Rodrigo, que 45% dos que migraram da Europa para as Américas é Vêneto. 45%. Se discute aqui o discurso trentino porque, coincidentemente, eles predominaram no Alto Vale do Itajaí. Então, para nós, fica um discurso muito resumido dos trentinos. Mas seria ofensivo não dar ênfase à comunidade vêneta e também aos lombardos, como eu também sou de origem. Prova disso que a colônia Itajaí, Príncipe Dom Pedro, em 4 de junho de 1875, se assentaram aqui os 108 colonos de 22 famílias que vieram de Borgo Valsugana, no Trento, e Monza, na Lombardia, na qual estão os Fumagalli, os Cassaniga, os Moresco, os Tridapalli, que na verdade não são trentinos, são lombardos. Agora, uma curiosidade, por que a colonização se deu mais com pessoas vindo do norte da Itália, que era, entre aspas, mais rico do que o sul, e o sul poucos? Muito bem, muito bem colocado. Muito bem colocado, porque o processo da grande imigração italiana para as Américas se deu em acordos bilaterais entre o governo italiano e o governo de Dom Pedro II na época. E eles prezavam por pessoas saudáveis,
éticas e laboriosas que trabalhassem. Então, para substituir os escravos. Exatamente. Lamentavelmente, não quero aqui rotular, nós temos uma visão que da minha parte é errônea, de que dizermos que o sul do Brasil produz e o Nordeste descansa, porque o Nordeste tem nossos valores, somos brasileiros, vamos reconhecer. Não sou aqui um homem que cria muros contra essa questão. Mas essa é uma visão também muito pertinente na Itália, que se diz que o Norte, que tem uma influência calvinista, que é as bases do Lutero, que é o trabalho que dignifica o homem. Então, o homem do norte da Itália, que sofre influência germânica, é um homem laborioso, o homem do trabalho. Mas não quer dizer que o pessoal do sul não tenha vindo. Exatamente. Da Sicília, por exemplo? Sim, o pessoal do sul veio no início do século XX, que coloniza São Paulo. O Brás, o Bexiga, são colônias napolitanas. Todos nós aqui temos uma sinergia muito forte com a comunidade alemã, porque nós somos focados ao trabalho, a gozarmos das nossas férias no sábado e no domingo. Porém, a comunidade italiana de São Paulo, o Brás, o Bexiga, é pizza, é tarantela, traz uma concepção do sul da Itália. As cantinas. Exato. Então, são visões totalmente diferentes. Eles dizem que Nápoles é o Rio de Janeiro da Itália. É o carioca. O napolitano é o carioca, o bom vivant, que cultua praia, o corpo, cultua o corpo, faz caminhada, enfim. Então, eu acho que as duas coisas se completam. Eu não estou aqui criando muros entre o sul brasileiro e o nordeste, muito menos aqui criando muros entre o sul da Itália e o norte da Itália. Porém, realidades muitas vezes até geográficas. Por exemplo, todos nós sabemos que uma sociedade se desenvolve em planície, em terreno plano. Qual é o pulmão econômico da Itália? Milão. Aqui, assim como São Paulo é para o Brasil. Ela está numa planície. Então, consequentemente, isso faz com que o povo seja laborioso, focado para o trabalho, para a produção. Uma influência calvinista. Um sobrenome aí, eu acho que Gamba é do sul, né? Siciliano. Gamba significa perna. Sim. Na língua portuguesa. Temos muitos da família Gamba aqui, mas são provenientes da Sicília. Eu brinco com os meus amigos Gamba, que são a terra da máfia, mas enfim, de uma maneira muito saudável. Quais outros sobrenomes aí são do sul aí? Que do vieram sul. Um sobrenome característico para todo o Brasil, a família Matarazzo. Sim. A família Matarazzo, verdade, napolitana. A família Matarazzo é napolitana, né? A nossa Teresa Cristina, a esposa do imperador Dom Pedro II, era napolitana. Sim. Ali começaram os elos entre Brasil e Itália. Não é por acaso que Dom Pedro II trouxe esses homens laboriosos da Itália, porque era casado com uma italiana. Ou seja, haviam conexões diplomáticas, conjugais, digamos assim, que a Teresa Cristina, a imperatriz, deu conselhos ao marido. Calma aí, tem uma gente interessante lá na Itália, pronta para trabalhar e está querendo vir para cá. Facilite, meu marido. Mas você falou que então os italianos do sul, eles vêm numa espécie de uma segunda parte, digamos assim. Com certeza. Depois que o pessoal do norte já desbravou, ele chegou a informação, vai para lá que é bom. Isso. A nossa colonização de 1875 chega na colônia Alexandra, hoje Porto de Paranaguá, chega na colônia Itajaí, Príncipe Dom Pedro, hoje Brusque, e chega na colônia Nova Milano, hoje Farroupilha, o sul do país todo caracterizado. Era uma mão de obra pastoril. Quando no início do século chegam os italianos em São Paulo, havia uma mão de obra sindicalizada, já havia sindicato. Os anarquistas surgiram e pressionaram o governo Getúlio a criar a CLT, porque a CLT é com bases a lei trabalhista italiana, a letra de lavoro. Criou o Sistema S brasileiro, SESI, SESC, SENAI. Ou seja, foi uma pressão da mão de obra anarquista, sindicalizada, que chegou em São Paulo, que pressionou o governo brasileiro a dar uma atenção ao 13º, direito a férias. Teve uma grande contribuição italiana nas questões trabalhistas brasileiras. Eu cada vez que o Márcio vem aqui, a gente fica querendo levar o programa mais adiante, né? Porque ele... É uma aula, né? É uma aula, verdade. De fato. Mas ele vai vir, sim, porque 150 anos ainda tem muita coisa para se falar. Eu quero destacar essa sua gravata. Sim. Essa gravata. Olha ali, Rodrigo. Você... Assim como o livro aí, são poucos que tem aquela gravata ali. Na verdade, o nosso coordenador, deputado Vicente Caro Preso, coordenador da Frente Parlamentar Itália-Santa Catarina e coordenador da Comissão Estadual, confeccionou 6 gravatas, né? Assim,
6 gravatas de princípio. Economizou, hein, Valdir? Está no pescoço dele, está no meu pescoço, no pescoço do marido da cônsul da Itália. O deputado Fábio Porta, que esteve em Florianópolis em 4 de junho, vale salientar que Fábio Porta é do Partido Democrático, que foi um fervoroso contrário à lei da cidadania, esteve em Santa Catarina. Vale parabenizar o 4 de junho, vale parabenizar o governo municipal de Nova Trento, na pessoa do seu prefeito Maxiliano Oliveira, que repaginou a Piazza del Comune, porque o centenário, em 1975, ele era uma outra mentalidade há 50 anos atrás. As informações, as mídias não chegavam. Então, os nomes citados no coreto do centro de Nova Trento são sobrenomes, no bom sentido, abrir e fechar aspas, elitistas. Foram citados somente sobrenomes que estavam no centro. Hoje, o prefeito de Nova Trento colocou os sobrenomes da linha 16, a periferia da cidade. Ou seja, houve esse repaginamento. Robson Coelho, o nosso prefeito de Itajaí, ergueu um monumento no porto de Itajaí, onde foi a chegada desses 108 imigrantes de 22 famílias. Evidentemente, a participação do nosso... Temos um monumento lá? Temos um monumento lá. Bacana. Inaugurado também com a presença da cônsul. Temos a participação, evidentemente, do nosso poder público municipal, seja pelo legislativo, com sessão solene, seja pelo executivo, onde conversas privadas com o senhor prefeito, há uma iniciativa de criar um plano piloto de formação da língua alemã, polonesa e italiana em comunidades afins. Ótimo. São ideias de projetos, mas que há um respaldo desses 150 anos de comemoração, que Brusque não está por acaso, por ser colônia pioneira desse grande fluxo. Muito bem. Fala, Rodrigo. Tem mais alguma pergunta? Não, isso eu acho bem interessante ver essa questão. Eu tô aqui pensando essa questão das diferenças de sul, norte, né? Sim. Culturas, quando você fala, por exemplo, do napolitano, né? Da parte também até de culinária, por exemplo, o sul que é rico, por exemplo, em peixe, por exemplo. Sim. Que eu já vi documentários sobre isso. Interessante. O senhor Rodrigo levantou uma questão muito interessante. As bases da cozinha do norte é a manteiga. Isso. Que cozinha. O sul, óleo de oliva. Por influência grega. Exatamente. Porque a Grécia... Enfim, é muito... E frutos do mar, né? Durante as nossas aulas de italiano, a gente ensina gramática, mas consegue imergir nesse mundo que facilita e fica muito mais prazeroso aprender o idioma. O senhor Riley é prova disso. O filme O Poderoso Chefão traz essa temática aí, quando o Corleone viaja para o sul da Itália para exportar azeite de oliva. Nós estamos falando, meus camaradas, do país que detém 76% do patrimônio cultural da humanidade tombado pela Unesco. Porque ela é uma península, recebeu vários povos e virou um mosaico cultural que perpetua a tradição. Acho que Nova Trento poderia fazer um monumento aí, inventar alguma coisa que mostrasse a italianidade deles, né? Sim. O Coliseu, por exemplo. Sim, exatamente. Não podemos esquecer de Botoverá, a terra do coro Giuseppe Verdi. Uma cidade que eu e Dilei a gente foi a Nova Veneza. Eu acho muito interessante aquela questão que tem naquela praça uma gôndola legítima que foi dada pela prefeitura de Veneza, o governo italiano. Do mundo. E tá lá, tem uma lagoazinha, você pode lá sentar na gôndola. Quem tira foto parece estar na Itália. Verdade. Realmente foi uma grande sacada já há 20 anos do governo municipal de Nova Veneza. E a forma como eles tratam lá, porque lá tem aquela questão do carnaval de máscara. Sim. Eles fazem em Nova Veneza. Passada, festa de gastronomia, eles trabalham muito. Essa semana passada, teve também aquela região em Uruçanga, uma festa chamada Retorno alle Origini. Muito bom. É um primor a cidade de Uruçanga. Fica aqui a minha saudação à senhora. O prefeito era um brusquense até um tempo atrás. Família Zen. Assim. Não sabia. E hoje a prefeita de Nova Veneza é a família Ghislandi, do Grupo Bistec. Uma pessoa maravilhosa, uma mulher que tem uma visão muito para frente. Ghislandi de que do Grupo região? Bistec. Mas que região é da Itália? Vêneto. O sul, como o senhor Rodrigo comentou, é predominantemente Não, Vêneto. é porque foi interessante, porque quando a gente foi lá e a gente viu um monumento na praça com várias famílias. E são famílias que você não encontra aqui. Perfeito. Fontanella, Olivo e não sei o que. São famílias que você não tem aqui. Exatamente. Mas vale salientar que os sobrenomes daqui, meu caro Rodrigo, que terminam com O-N e N, são vênetos. Fuson, Cavedon, Zendron, Zanon, Marcon. E os I-N, Perim, Feltrin, Emerim. Os O-N e N, Vita Peron. Né? Enfim, são essencialmente vênetos. Os sobrenomes que terminam com ER, Freiner, Beber, Eckert, Scrot, esses são trentinos. E os como eu, Fumagalli, Comandoli, Buschiroli, Cavighioli, são lombardos.
Tu consegue definir essas 3 facções nórdicas. Bacana. Márcio, obrigado, Márcio. Obrigado pelo livro, obrigado pela entrevista. E pela aula. E pela aula. Eu que agradeço. Sem sombra de dúvidas pela aula. Eu que agradeço. Teremos muitos eventos para comemorar. Temos em 31 de julho a Orquestra Sinfônica de Milão, que é um presente dos 150 anos para a nossa cidade. Fará um tour em Santa Catarina. E no dia 11 de setembro, um grupo de teatro da Emília-Romanha, de Bolonha, também se apresenta em Santa Catarina, e Brusque não vai ficar fora desse contexto de espetáculo. O bom é que o Márcio fica me atualizando aqui, aí eu não me perco nos eventos. É isso que importa a gente divulgar também. Um abraço.